Você sabe como você deveria orar? Qual que é a frequência da sua oração? Ou pelo menos qual deveria ser a frequência da sua oração? Jesus deixou algum ensinamento sobre oração sem ser a oração do Pai Nosso? Então, se você quiser descobrir, me acompanhe aqui nesse vídeo. Meu nome é Maurício Juan e seja bem-vindo ao canal Deep Devotion. E agora nós vamos entrar no primeiro ponto. A oração do Pai Nosso. Essa é a primeira e mais conhecida oração que Jesus nos ensinou a fazer e a forma que Jesus nos ensinou a orar. Então olha o que diz a palavra no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E aí, Jesus ele continua dizendo, olha o que Jesus diz no verso 5. Então ele disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, ou seja, aquele amigo que estiver dentro da casa, responda: Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, para pensar aqui comigo. Olha o que Jesus está ensinando. Primeira coisa que ele ensina para os discípulos, porque os discípulos falam: Jesus, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E Jesus ensina uma oração. Mas depois de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus ele conta uma parábola para os discípulos. E o que ele está querendo dizer com aquela parábola? Por conta da importunação de um amigo chegar na casa do seu outro amigo com uma visita, e ele está pedindo um pão para esse outro amigo, esse amigo que está dentro da sua casa, deitado com os seus filhos, por conta da importunação daquela pessoa que está te pedindo o pão, ele vai conceder o pão para esse amigo. Ele não está concedendo o pão porque ele ama esse amigo que está pedindo o pão, ou porque ele quer atender a demanda do outro amigo que está chegando de uma viagem. Ele apenas está atendendo o pedido por conta de uma coisa: a persistência, a importunação. Então Jesus ele está ensinando isso para os discípulos, que a oração não é apenas você ler a oração do Pai Nosso, você repetir essas palavras, mas você precisa persistir todos os dias, você precisa insistir nesse ambiente todos os dias. Então a oração ela é fundamental, mas a oração sem persistência ela não produz o efeito necessário. Não produz o efeito necessário em nós, em que devemos nos relacionar com o Senhor todos os dias, e a nossa oração vai ser uma oração vazia. É como se talvez ela não fosse atendida. Porque aqui Jesus ele está nos ensinando a sermos pessoas importunas na oração, a sermos pessoas que vão suplicar diariamente na oração. Então o que é que Jesus está querendo dizer aqui? Olha o que diz no capítulo 11, no verso 13, ao final do ensino de Jesus acerca da oração do Pai Nosso.
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então Jesus ele está nos ensinando a sermos pessoas importunas na oração, pessoas perseverantes no ambiente da oração todos os dias, orar todos os dias sem cessar, persistir nesse ambiente, insistir nesse ambiente da oração. E ele está ensinando algo, você precisa pedir por Espírito Santo. E aqui ele ressalta, você não está pedindo para uma pessoa estranha. Você não está pedindo para qualquer pessoa, mas você está fazendo um pedido ao seu Pai. Então Jesus está nos ensinando que nós devemos fazer esse pedido todos os dias, e fazer esse pedido significa que nós não estamos pedindo a qualquer pessoa, mas nós estamos pedindo ao nosso Pai que está nos céus. E deixa eu te falar uma coisa, um pai, ele vê o nascimento do seu filho, ele acompanha o crescimento do seu filho, e certamente um pai sempre está, um pai amoroso, um pai dedicado, um pai bondoso, ele sempre está com os ouvidos inclinados para os pedidos do seu filho. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus nesse exato momento onde você está, ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. Tenha essa convicção. E Jesus ele vai ensinar em outro episódio, numa outra parábola, a importância da persistência na oração. Olha o que Jesus está ensinando em Lucas capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então Jesus, ele está com os seus discípulos e através de uma parábola ele está mostrando que eles deveriam orar sempre. E o que significa orar sempre? Todos os dias. Todos os dias. Orar todos os dias. E além de ele estar ensinando acerca da oração diária, ele está ensinando um formato para nunca desanimar. Então olha o que ele diz no capítulo 18 de Lucas, a partir do verso 2. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Então guarda isso. Existia um juiz numa cidade que ele não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: quem? O juiz. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E Jesus continua dizendo no verso 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Então Jesus aqui está dizendo o seguinte: nós estamos olhando para o que o juiz disse. Olha o que o juiz injusto disse. Ele falou: vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Então, por conta da persistência dessa viúva, para um juiz que não temia a Deus e que não ama os homens, por conta da importunação dessa viúva, o juiz, que não ama a Deus e não amava os homens, ele atende o pedido e faz justiça contra os adversários dessa viúva. E olha o que Jesus diz no verso 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus está nos ensinando através dessa pequena parábola que nós devemos persistir na oração. Somente a insistência na oração é capaz de nós aprendermos a orar e nós não vamos desanimar. A insistência na oração, ela não é um pecado. A insistência na oração, ela é uma virtude. A insistência na oração vai se tornar uma virtude na sua vida. Então persista nesse ambiente de oração. E o terceiro ponto é: onde eu devo orar quando eu faço a minha oração pessoal? Olha o que Jesus nos ensina sobre isso também. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará.
Ei, deixa eu te falar uma coisa. Feche a porta do seu quarto. E se possível, faça isso na literalidade do texto. Mas se não for possível, vá para um ambiente isolado, para um ambiente em que você esteja sozinho e se concentre e ore, porque o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. A consequência da oração é os pedidos que nós estamos fazendo ao nosso Pai. Se forem para glorificar ao Senhor, Ele vai conceder todos esses pedidos, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, e além dele ser o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e quando Ele nos vê em secreto, Ele nos recompensará, mas nos recompensará em tudo aquilo que nós desejarmos para glorificar o nome dele. Então não peça para os seus próprios prazeres exclusivamente, mas peça coisas ao Pai, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Espero que nesse vídeo você tenha aprendido a orar com Jesus, a insistência no ambiente da oração e o local em que você deve fazer a sua oração individual. Curta esse vídeo, compartilhe, envie para todos os seus amigos e persista na oração.